eu sou Sandra Gioff, sou carioca, nasci em Realengo, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, de uma família aí de 3 filhos, eu sendo a mais velha. Cursei psicologia, mas logo ingressei nas organizações na área de recursos humanos. Mas eu lembro que quando eu fui fazer a faculdade tinha uma pergunta: por que você vai fazer psicologia? Porque eu quero ajudar as pessoas. Então eu sempre gostei de gente. E por essa coisa de gostar de gente, de trabalhar em RH, acabava me envolvendo com várias histórias importantes, né? Olhando a minha família, né, a gente teve uma criação espírita. Então nós éramos uma família espírita, era uma família que todo mundo frequentava a nossa casa. Meus pais tinham amigos e todo mundo que meu pai e minha mãe conheciam acabava convidando. O carioca tem isso de convidar, vai lá em casa, mas vai lá em casa mesmo, né? Então a gente foi criado de uma forma muito diversa. Meu pai era policial civil e meu pai trazia sempre pra gente uma visão de que todo mundo precisa de respeito. Você tem que respeitar o bandido, você tem que respeitar a prostituta, você tem que respeitar quem tem um pensamento diferente de você. Isso foi uma coisa que eu e meus irmãos sempre ouvimos. E até por ser policial civil, ele também sempre trazia aquela preocupação de mostrar pra gente o que é a vida. Ele tinha uma frase que ele falava assim: imagina uma coisa que ninguém nunca tem coragem de fazer. Tem gente que faz. Então ele sempre cuidava da nossa segurança, da gente estar atento nos ambientes, da gente estar atento aos riscos e perigos aí da vida normal, mas também que a gente entendesse que tudo é situacional. Tem uma história do meu pai como policial civil, que ele me contava, o meu pai é falecido, chegou em casa contando naquele dia que ele vinha com o carro da polícia, viatura, não sei muito bem os termos, e no caminho ele viu um povo, uma multidão correndo atrás de um homem. E ele embicou o carro, parou o carro e viu então, que eles estavam correndo atrás de uma pessoa e estavam acusando essa pessoa de um crime. Não me ocorre agora qual era o crime. E aí meu pai prendeu aquela pessoa, aquele homem, e aí eles contaram lá que o cara tinha feito, acontecido, e eles queriam linchar esse homem. E meu pai contou pra gente, né, que me emociona muito ao lembrar, que ele falou para as pessoas: no meu preso ninguém bate. E isso pra mim é um exemplo enorme de humanidade, até fico emocionada. É um exemplo enorme de humanidade, né, onde você tem que trabalhar o direito de cada um, né? Quem cometeu um crime tem que pagar por esse crime, ele vai preso e ele cumpre, mas ao mesmo tempo também ele tem que ser preservado e respeitado como um ser humano, tá? Desde uma situação como essa, que às vezes a gente vê e escuta histórias, né, de que presos são linchados, outros são torturados, enfim, a gente escuta histórias diversas, mas que principalmente, né, a pessoa pode mudar a vida dela. E é muito confortável a gente falar que não faria o que faria alguma coisa sentada no conforto do nosso sofá. Eu não consigo imaginar o que é um iglu, porque eu nunca fui no iglu. Mas o Léo tem essa coisa da qual eu acredito, que é a mudança. O Léo é uma prova viva, e cada vez que a gente vê o Léo evoluindo e fazendo o trabalho dele, mais aumenta essa crença que meu pai me passou, que a minha mãe me passou, de que todos merecem respeito e que sim, a gente pode mudar, mas a gente tem que ter esse suporte. Fora isso, eu estou no bastidor, né, como conselheira. Então, vi várias vezes reuniões de discussão de processos, vi várias vezes conversas e relatórios para os conselheiros sobre a gestão financeira do Recomeçar, sobre os desafios. Então, eu vejo no bastidor o trabalho sério e metodológico que o Léo lidera dentro do Recomeçar. E aí eu acredito, porque eu acredito na mudança quando a pessoa quer. Mas para a pessoa querer, ela precisa ter motivação, né, Joel? Que aí a gente fala do comportamento de novo. E a gente, como ser humano, quando a gente se sente excluído, seja por uma diversidade qualquer, principalmente como essa, você se sente menos. E na história da humanidade, os excluídos, né, que não pertenciam ao grupo, quando a gente olha os primatas, eram os mais fracos e que tinham mais chance de morrer. Quando você está em bando ou está em grupo, você tem mais chance de sobreviver. É muito difícil para essas pessoas se recolocarem e precisa, sim, que a gente dê uma segunda chance. Se a gente quer um mundo melhor e a gente fala, vamos cuidar das crianças para que o mundo seja melhor,
Mas a gente precisa cuidar do hoje, dessas pessoas que estão aqui, que estão no mundo com a gente hoje. E que se a gente não tratar, não ajudar a se empregar, a ter uma vida digna, elas vão continuar assaltando a gente na esquina. Então acho que é uma coisa muito importante a gente conhecer o outro, né, e se permitir. E tem uma frase que é uma frase que eu como espírita gosto muito, né, que é do Chico Xavier, que é: você não pode começar um novo começo, mas você pode começar um novo fim. E para que a pessoa comece um novo fim, ela precisa de um apoio.